Boa noite, bem-vindo ao programa Linha Aberta, às terças-feiras. Estamos em sua casa para trazer análise dos principais acontecimentos ou dos principais assuntos que dominam a atualidade. E hoje, a atualidade é a questão da crise de água na região de Maputo, que determinou que as autoridades, a partir de hoje, especialmente a empresa Águas da região de Maputo, determinou que, a partir de hoje, passa a fornecer a água de uma forma alternada entre os bairros da cidade e também da província, de alguns bairros também da província de Maputo, concretamente das cidades da Matola e também de Buane. E, portanto, vamos olhar para esta questão da crise de água, que soluções estão em cima da mesa, caso de fato as chuvas continuem a não cair, espera-se que possa chover o suficiente para, portanto, voltar a encher as bacias, portanto, as barragens e permitir que de fato possa-se ter água. Mas caso isto não aconteça, tendo em conta que a primeira parte da presente época chuvosa foi também caracterizada por chuvas que não foram suficientes para, portanto, permitir que os reservatórios possam recuperar o nível de água que perderam nos últimos 2 anos, que esses anos foram caracterizados por uma seca severa. E, portanto, tenho aqui comigo o senhor Messias Maci, que é diretor nacional da gestão dos recursos hídricos, e também o senhor Gildo Timóteo, administrador da produção e suporte técnico das águas da região de Maputo. Mesmo vou começar assim, que estão a gerir diretamente este problema. Até que ponto esta situação é crítica? Bom, se calhar devemos ter começado exatamente por caracterizar por que chegamos a este ponto. A barragem neste momento está com níveis bastante baixos. Neste caso não tem reservas suficientes para continuarmos a distribuir água em moldes normais que vinhamos fazendo até hoje. A situação é crítica exatamente por isso. Tem faltado chuvas, como disse na sua introdução. Não temos chuvas nos últimos 2, 3 anos. E fomos usando a água que estava na barragem. Foi-se gerindo essa água, na esperança que houvesse chuvas nesta época chuvosa que começou em outubro do ano passado. Era suposto, segundo as previsões, ter chovido normal. A previsão era chuvas normais para cima do normal. Quer dizer que havia alguma esperança de que poderíamos recuperar alguma parte da reserva. Isto não aconteceu. A Arasul foi tomando medidas ao longo do tempo, nesses últimos 2 anos, 2, 3 anos, foi tomando medidas, e a última foi esta de restringir o abastecimento, quer dizer, reduzir a descarga, restringindo o abastecimento de água. Em termos de reserva, aquilo que nós temos hoje na barragem, dá para consumir durante quanto tempo? Bom, se nós não fizéssemos as restrições, acredito que seria muito pouco tempo. Nós estamos a introduzir as restrições de formas a aguentarmos pelo menos até o início, meados da próxima época chuvosa. Quer dizer que a próxima época chuvosa vai iniciar em outubro e contamos que com estas restrições podemos ter água até, digamos, dezembro. Ok. Portanto, digamos que ao longo deste ano todo, portanto, as populações têm que estar preparadas para viverem com estas restrições, Sim. que podem se agravar ou não. Sim, as restrições podem se agravar. Bom, de princípio, iniciamos agora o segundo trimestre da época chuvosa 2016-2017, que é janeiro até março. A previsão já indica que há chuvas normais, mas para baixo do normal, quer dizer que há pouca chuva. Não acreditamos muito que se recupere muito aquilo que é a reserva, neste caso da Albufeira. É por isso que já estamos a fazer estas restrições. A recomendação é que temos que fazer o uso racional da água. Esta é a recomendação, isto é o que nós temos dito em todo o lado onde nós estamos a passar, que temos que começar a deixar alguns hábitos que nós temos, diria, por exemplo, de regar o jardim, de lavar viaturas usando mangueira, e outras utilidades que nós temos dado à água. Nós temos neste momento começar a parar. Água potável é mesmo para fins humanos. Esta é a recomendação que nós temos. E hoje, no primeiro dia, como é que foi este processo? Hoje ainda não se sentiu muito.
Sim. Bem, voltarei assim porque estamos com algum problema de áudio, mas voltaremos assim que é para também dar cada vez mais explicação à volta disto. Diretor Nacional, em termos de política, o que é que está a ser feito para que, de fato, situações destas, ou seja, primeiro para que aguentemos até lá, portanto, até a próxima época chuvosa, porque, de fato, todas as expectativas, as perspectivas não são boas. O que é que está a ser feito e o que é que está a ser feito para garantir que situações destas não se repitam nos próximos anos? Boa noite e cumprimentar os telespectadores e, já que estamos ainda na ressaca do início do ano, desejar um próspero 2016. Antes de responder concretamente a pergunta, duas notas. A primeira é que Moçambique é um país que depende muito dos escoamentos que ocorrem nos países vizinhos. Mais de metade do escoamento médio anual de Moçambique é gerado fora do nosso país. A outra nota é que para o período de outubro, novembro e dezembro, como disse o meu colega, a previsão é que teríamos em Maputo, Gaza, Inhambane, Manica, Sofala e Tete chuvas normais acima de normal. Teríamos abaixo de normal para Zambésia, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. E para estes 3 meses, janeiro, fevereiro e março, teríamos chuvas acima de normal em Niassa, Nampula, Tete, Zambésia, Manica, Sofala, norte de Gaza e Inhambane, e a restante parte do país teria chuvas abaixo de normal. O que está sendo feito para que situações destas não se voltem a repetir em termos de política é a promoção do investimento em infraestruturas de armazenamento. Mas para já, se calhar, ainda olhar um pouco a questão atual desta época. Estamos a assistir, nos outros países também da região, que de fato dependemos em grande medida dos seus escoamentos, também está com o mesmo problema? Sim. Os países da região, podemos mencionar o caso da Suazilândia, com quem partilhamos a bacia do Umbeluz. Bacia do Umbeluz, 58% é na Suazilândia, 40% Moçambique e 2% África do Sul. Suazilândia está com restrições no abastecimento de água. Isso que nós estamos agora a ensaiar aqui em Maputo, de abastecimento de água em dias alternados, Suazilândia já está a fazer desde o ano passado. A título de exemplo, a barragem de Njoli, que é a mesma, que partilhamos na mesma bacia do Umbeluz, está com armazenamentos da ordem de 17%. Gaberone também está a fazer restrições no fornecimento de água. Portanto, os outros países da região já estavam neste processo de fazer restrições no abastecimento de água. Aqui na vizinha África do Sul também há restrições. Há inclusive proibições de certas práticas, como por exemplo regar os jardins e lavar carros. Portanto, os países da região já todos estão no processo de restrições, porque esta seca, como o Manlhate disse, que estes 2 anos, os últimos 2 anos hidrológicos foram anos de seca. E só para partilhar com os telespectadores que esta foi a seca mais severa das últimas 3 décadas. Então nós estamos a vir de 2 anos de seca e entramos para um ano relativamente úmido, mas que infelizmente a quantidade de chuva que caiu não foi suficiente, no caso particular da bacia do Umbeluz, de gerar escoamentos suficientes que nos permitissem aumentar o nível de água armazenada na Albufeira. E nas outras bacias, qual é o ponto de situação? Bom, de uma maneira geral, nas outras bacias do país, todas as bacias temos escoamentos. Podemos tomar, por exemplo, o caso do Limpopo e do Savo, onde em termos comparativos o que nós tivemos até agora é 20% acima daquilo que é a média anual dos dados históricos que nós temos. Então, de uma maneira geral, quer no sul, no centro e no norte, temos chuvas a cair, temos escoamentos significativos em todas as bacias, exceção, infelizmente, tem sido a bacia do Umbeluz, que é a principal fonte de abastecimento de água, a cidade de Maputo, Matola e Boano. Assim. E voltando, assim, penso que as condições já estão criadas, estávamos a falar da questão das medidas que neste momento estão a ser tomadas. Teria dito na conferência de imprensa que deu ontem, segunda-feira, que esta medida pode até vir a ser agravada, portanto, subir de 2
em 2 dias a restrição. O que é que vai determinar isso? É a chuva. Para repor as reservas na Albufeira é preciso que chova. Tem que chover o suficiente para que haja escoamento e esta água toda seja direcionada para a Albufeira, onde ela é armazenada. O armazém ou o reservatório de água para o abastecimento da cidade de Maputo é a barragem dos Pequenos Libombos. Então, nós só poderemos sair desta crise, só podemos sair destas restrições se forem refeitas as reservas. Mas para além não há outras alternativas? Alternativas já, mas são alternativas, não são soluções. A solução é a chuva. A solução, por enquanto, é a barragem dos Pequenos Libombos. Alternativas são, neste caso seriam águas subterrâneas. Estamos, neste momento, a tentar reativar alguns pequenos sistemas que já estavam ou fora de serviço por algum motivo, outros porque, à medida que foi-se alargando o sistema de abastecimento de água, neste caso do nosso sistema de Umbeluse, a água foi chegando a mais bairros, não é? Alguns pequenos sistemas foram sendo desativados. São estes que nós agora estamos a reativar nesta crise, que é para servirem de alternativa. E também tinha falado da questão do aproveitamento das águas das barreiras daqui de Maputo. Já foi analisado, está a ser analisado, qual é o ponto de situação? E qual é a utilidade, até que ponto pode ser útil? Bom, isto é no rol daquelas questões que eu dizia, que nós temos que começar a usar a água exatamente para água potável, estritamente para questões humanas. Outras questões, eu falei, por exemplo, da lavagem do carro nessa entrevista, falei da rega ao jardim e de outras utilidades que não sejam o consumo humano. Poderíamos usar água, de reaproveitar águas. Falei das barreiras de Machaquén, desportivo, das barreiras da Malanga, mas há muitos outros sítios que têm água a correr. São estas águas que nós estamos agora a ver o que é que pode ser feito para capitalizarmos esta água. Mas no caso dessas águas, por exemplo, qual é a origem daquela água? São águas subterrâneas, que elas nascem, costuma-se dizer, a fonte já vulgarmente diz que é nascente. A água está a vir do sol, de baixo, neste caso, aparece na superfície, e é esta água que nós temos que analisar. Primeiro, saber se ela é ou não potável. Se for potável, nós poderemos arranjar formas de distribuir esta água. Aí estaríamos a aliviar o sistema do Umbeluse. Não sendo potável, pode ser aproveitado para outros fins. Nós podemos criar condições através de caminhões cisternas, as pessoas irem lá buscar esta água, quer para lavagem de viaturas, quer para rega de jardins ou outras utilidades, não é? As obras, por exemplo. Para obras, porque o que é feito neste momento, e vê-se em muitos sítios, estão a fabricar blocos, estão a regar os blocos com água potável. Okay? É isto que nós temos que começar, a partir de agora, a pensar. Será que devemos continuar assim? Quando nós temos muita água, que é isto que estamos a dizer, temos água a correr nas barreiras, que poderia ser aproveitada para estes fins. Okay. Mas porque agora podemos até encontrar soluções para minimizar este problema e aguentarmos até lá. Mas soluções estruturais... Bom, soluções estruturais, a principal é a que eu tinha mencionado. Há um conjunto delas. Uma é aumentarmos a nossa capacidade de armazenamento, de retenção dos volumes de água que nós temos, principalmente no período chuvoso. Para o caso particular da bacia do Umbeluse, ou da região sul do país, focalizando em Maputo, podemos citar a questão do aumento da capacidade de armazenamento da barragem de Curumana, que estamos agora em um processo bastante avançado, incluindo a seleção do empreiteiro para que as obras iniciem no primeiro semestre deste ano, para montagem das comportas, o governo nos permitir duplicar a capacidade de armazenamento da barragem de Curumana. Portanto, passamos dos perto de 800 milhões de metros cúbicos para
1,2 mil milhões de metros cúbicos. Temos também a barragem de Moamba Major, que está sendo construída. Então, é o conjunto de medidas estruturais focalizadas aqui na região do Grande Maputo. Mas a barragem de Moamba Major, as obras continuam? Continuam, estão em curso. Então, é o conjunto de medidas estruturais para termos a capacidade de resistir aos impactos que futuros eventos de seca poderão acontecer aqui na cidade de Maputo. Mas há um outro elemento que não é estrutural, mas gostava de partilhar e insistir, é a questão do uso racional da água. Independentemente de termos abundância ou não, esta consciência de usarmos água racionalmente tem que, uma vez por todas, ser inculcada nos consumidores, em todos nós somos consumidores no fim do dia, para termos esta consciência de usar estritamente a água que é necessária, incluindo a necessidade de avançarmos para estas questões que o colega Gil estava a colocar, de reutilização da água. Há um custo de tratamento para termos água potável, e esta água potável está sendo usada para alguns fins que não são essencialmente de consumo humano. Então, esta consciência também tem que ser cultivada e ser cimentada em todos nós. Falou daqui do sul do país, mas sabemos que também temos a zona centro, temos a zona norte do país. E qual é a situação das barragens? Tendo em conta que tivemos problemas da seca também no centro, mas também podia ter sido no norte. Sim. Se tivesse sido no norte, qual é a capacidade que o país tem nestas regiões? Que é para encaixar a água, para depois essa água servir? Neste momento nós contamos com uma média de 10 barragens principais. Por exemplo, Curumana estamos com 21% de capacidade de armazenamento. Se olharmos para Nampula, por exemplo, estamos com 51%. Se olharmos para Chicamba, que é a barragem que abastece Chimoio, Gondola e a Vila de Manica, estamos com 28% de armazenamento. Na Cala estamos com 86% de armazenamento. Portanto, aquela barragem, tirando Umbeluz e Curumana, que neste momento está com níveis mais baixos, é Chicamba, que está com 28%. Mas queria fazer notar que no caso particular de Chicamba, que está na bacia do Buzi, nós estamos a receber escoamentos significativos, quer do Zimbábue, quer decorrentes da chuva que está a cair dentro do nosso território. Então, o volume de água armazenada na barragem de Chicamba está a incrementar e acreditamos que nos próximos 2 meses e meio, que é o tempo que nos resta para esta época chuvosa, vamos ter encaixes suficientes, adicionado ao fato de que para esta região, centro do país, a previsão é que temos chuvas normal acima do normal. E por acaso, agora que estava a falar, penso que a previsão do Instituto de Meteorologia indica que chuvas, portanto, desde ontem, se não estou em erro, acho que durante a semana, na região centro e norte. Sim. Mas para o norte, a situação está tranquila? Em termos de reservas, estamos tranquilos. Por exemplo, na Cala temos 86% de armazenamento, em Nampula estamos com 51% de armazenamento. Pemba é abastecida através de aquíferos, mas se chove, esses aquíferos também vão ser recarregados e vamos ter uma capacidade suficiente para continuar a servir aquelas cidades do norte do país. Portanto, o crítico nesta altura é o sul do país? Neste momento, o crítico é o sul do país, associado também ao fato de o sul do país ser a região do país onde chove menos, comparativamente com as outras regiões. Então, tivemos eventos de seca numa região onde chove menos, 2 anos consecutivos, então as reservas foram sendo esgotadas, daí estas medidas que estão sendo tomadas, e voltar a fazer ênfase à questão da exploração da água subterrânea, que é, digamos, que a fonte mais resiliente, é um termo que agora está sendo muito usado, é a fonte mais resiliente para eventos desses como seca. Há uma série de furos ou de aquíferos que nós temos em Laulane, nas Maotas, em Guava, que serão certamente reativados pelas águas da região de Maputo e pelo Fundo de Investimento do Patrimônio do Abastecimento da Água, que deverão ser reativados para colmatar este déficit que está sendo provocado pela escassez de água através da barragem dos Pequenos Libão. E qual é a capacidade destes aquíferos que estão a ser reativados nesta altura? Nós temos... E até que ponto estes aquíferos todos estes furos vão minimizar a situação?
Sim, esses furos só vão minimizar, quer dizer que nós poderemos ir para estes sistemas, alguns vão ser por tomas, em que caminhões cisternas poderão ir lá buscar água para levar para sítios estratégicos, que depois vamos identificar com os parceiros com quem nós vamos trabalhar. Outros sistemas ou outros furos vai ser mesmo por fontenários. Vamos construir alguns fontenários ou reativar alguns fontenários, porque já existiram, em que as pessoas poderão ir lá com um bidão, com uma lata, para tirar água, neste caso em pequenas quantidades. Nós temos um mapeamento, sabemos exatamente qual é o caudal de cada um dos furos, são vários. Uns vão ser reativados, outros vão ser abertos de raiz. Logicamente que é preciso investimento. Então, teremos um trabalho muito grande aqui de procura de investimento para vermos se poderemos minimizar este problema. E quais são as áreas são as mais que citou que poderão ter esta situação? Os bairros ou as zonas que vão ter... Bom, de princípio, as áreas que vão ser afetadas por estas medidas são todas em que estamos nós, águas da região de Maputo. Mboane, na Matola e também na cidade de Maputo e os seus arredores, em todo o lado. O que nós vamos fazer, porque não vai faltar água, vamos ter água, só que com restrições. Se nós pudermos usar de forma racional, poderemos, não vai ser o suficiente, porque estávamos habituados a ter água diariamente, estávamos habituados a usar água, usar o chuveiro, regar e essas coisas todas. Então, se nós pudermos ter algumas medidas, não é? Tomarmos algumas medidas, é possível que não se sinta muito a falta de água. É isto que nós devemos fazer, é tentar usar a pouca água que vamos receber exatamente para fins humanos. Esta é a medida que nós temos que fazer. Referia-me aos locais onde você vai se retomar o uso dos aquíferos existentes. Certo. Quais são esses bairros, os locais? Bom, na Vila Olímpica nós já temos um sistema que funciona, já temos lá uma toma que está disponível, que poderemos direcionar alguns caminhões cisternas para lá. Na Zona Verde também temos um sistema que funciona, é um sistema de furos, também temos toma, poderemos direcionar alguns caminhões para lá. No Intaca, há um sistema que foi inaugurado há pouco tempo, creio eu, foi em setembro do ano passado. Já temos uma toma, mas estamos para criar outras tomas, que é para ver se poderemos aguentar com a demanda. Estes já estão prontos, mas estamos a reativar outros, que é o caso de Magazine. Temos um sistema com cerca de 8 metros cúbicos. No bairro ferroviário também temos uma toma que poderemos usar caminhões cisternas com cerca de 10 metros cúbicos. Desculpem. Na Plana Caniço B também temos um sistema com cerca de 10 metros cúbicos, no Lene B um sistema também de 10 metros cúbicos, 3 de Fevereiro, que é na zona do bairro ferroviário, também com 10 metros cúbicos. Nós já temos mais ou menos mapeado. O que nós temos que fazer neste momento é reabilitar alguns, porque pronto, pode estar a faltar algum e outro acessório, porque nós tínhamos desativado quando a água do Umbeluze chegou a estes sítios. Então nós já temos essencialmente em Maputo, são estes, é Plana Caniço, Ulene, Ferroviário, 3 de Fevereiro, Maotas, Laulande, Maguanine A, Maguanine C, Guava, Riopel. Isto não é exatamente Maputo em termos de cidade, mas é Maputo em termos de província. Na Matola, é em Cobe, quilômetro 15, Ilhavela, é quilômetro 15, Ilhavela é quarteirão 19, Ilhavela também no quarteirão 8, Ilhavela, quarteirão 12 e 1º de maio. Estes já foram identificados, mas continuamos a busca de outros, para dizer que sim, em relação ao mapeamento é mais ou menos isto. E qual é a capacidade? Esses aquíferos têm capacidade para aguentar durante quanto tempo a fornecer água? É preciso que chova também. Porque apesar de ser água subterrânea, ela precisa ser recarregada. Quanto mais se usa, ela vai esgotar. É por isso que mesmo que seja tirar a água dos furos, que é o que está
algumas pessoas dizem isso. Eu não dependo da água da região de Maputo, não dependo da água do FIPAG, tenho minha água de furos. Sim, se esta água também não for usada de uma forma racional, ela vai se esgotar. A seca neste momento, está a afetar a região da bacia do Umbeluz, mas poderá afetar num futuro muito breve, poderá afetar todo o aquífero que está em Maputo, né? E sabemos também que temos operadores privados, praticamente nestas áreas, muitas das áreas. Até que ponto também essa exploração em si é tida em conta neste processo? Ou também serão solicitados para apoiar a dada altura ou não? Sim, os operadores privados eles estão a ajudar, porque estão em sítios onde o FIPAG e as águas da região de Maputo não estão. Então, quer dizer que eles já estão a fazer um serviço. E este serviço vai continuar enquanto os seus sistemas, os seus furos tiverem água. Mas continuando na esperança de que chova, de formas a que se recarreguem mesmo estes furos. Não tenho dados, neste caso concreto, se estão ou não a ser afetados com a seca, mas eles vão continuar a fornecer a água que estão a fornecer e poderão, dependendo dos sistemas que eles têm, poderão fornecer a outras pessoas que forem lá solicitar, acredito eu. Mas há um controle desta água que também é usada nestes locais, que não chega este sistema público, ou seja, como se diria, o sistema público de abastecimento de água que não chega a estes locais e é operado pelos operadores privados. Há um controle na medida de saber qual é o nível de disponibilidade de água nestes locais, neste momento? Sim, ainda no quadro, voltando à questão que colocou das políticas, muito recentemente, não posso precisar o ano, aprovamos um regulamento que é o regulamento do uso, pesquisa e exploração de águas subterrâneas, justamente para normar e regular esse processo de exploração de águas subterrâneas, o que significa que estes fornecedores de água, os fornecedores privados de água, eles têm que pedir uma autorização, no caso concreto da região sul, a Administração Regional de Águas do Sul, que é a ARASUL, portanto, pede uma autorização. A ARASUL emite-lhes uma licença que lhes autoriza a explorar este recurso subterrâneo que faz parte daquilo que em direito chama-se domínio público. Portanto, a resposta à sua pergunta é sim. Portanto, há um controle, há um mapeamento, há um cadastro daquilo que nós chamamos dos utentes que utilizam quer a água superficial, quer a água subterrânea para o caso vertente dos furos. E a situação, sabe-se mais ou menos atualmente qual é a situação real nesses? Em termos de quantidade, disponibilidade da água. Disponibilidade do recurso. Sim, eu não posso precisar aqui os números, mas esta informação existe. Quer dizer, qual é o manancial que existe e está disponível por mais ou menos quanto tempo, tomando um consumo médio, digamos, para aquilo que é a população servida por esta fonte. Essa informação existe, pode ser. Ok. E no caso, por exemplo, de se verificar uma situação desta que estamos a registrar aqui no sul do país, no centro ou no norte, que soluções já há? Bom, a solução de médio e longo prazo é a construção de infraestruturas. A solução de curto prazo é a abertura de furos de água para responder a uma eventual situação de crise. Portanto, há que conjugar essas duas medidas. Uma medida de reação imediata, que é fazer pesquisas geofísicas e tentar localizar lençóis de água subterrânea para serem explorados, respondendo a curto prazo a uma eventual situação de crise. Médio e longo prazo é continuarmos a investir na infraestruturas de armazenamento de água. Pelo menos no sul do país, pelo menos Moba Major e Curumana já está, pelo menos temos essas duas. Mas e no centro e no norte? Começando pelo norte, se olharmos para a Pemba, por exemplo, estamos a fazer... Bom, infelizmente estas coisas, quando estão ainda a ser discutidas, não aparece a própria infraestrutura, às vezes dá a sensação de que não há trabalho a ser feito.
Olhando, por exemplo, para o norte, podemos pegar o exemplo de Pemba, onde estamos em negociações aturadas para encontrar financiamento para uma barragem no rio Megaruma, que é para garantir o abastecimento de água a Pemba, mas também a todas as vilas, aldeias que estão no traçado da conduta ao longo da Estrada Nacional até a cidade de Pemba. Se descermos aqui um bocado para o centro, temos a barragem de Nhacangara, na bacia do Limpopo, que temos inclusive estudos de pré-viabilidade feitos, estamos a mobilizar investimentos para a sua construção. Temos também levantamentos de base técnicos a serem feitos para a barragem de Pavoa, que é para assegurar o abastecimento de água àquela região centro. Isso só para citar dois exemplos. Mas nós temos no quadro das parcerias público-privadas cerca de 20 barragens que foram ao concurso e temos várias empresas a fazerem levantamentos de base, a fazerem estudos de viabilidade, quer econômico, quer ambiental, quer social, que é para ver se nós aumentamos a nossa capacidade de armazenamento. Não só para responder ao abastecimento da água, que é a prioridade à luz da lei de águas, mas também para responder às outras demandas de desenvolvimento do país. Temos que responder às demandas da agricultura, à demanda da indústria, do turismo e outras áreas. Sabemos que com esta temos também a zona norte, se não estou em erro, de Gaza, temos também Inhambane, que tem ali zonas que enfrentaram problemas muito sérios nos últimos 2 anos. Neste momento, qual é a situação nestes locais? Bom, o norte de Gaza e o norte de Inhambane, felizmente, nestes primeiros 3 meses receberam precipitação suficiente, cerca de 20% acima da média histórica que nós temos registrado. Mas, paralelamente a isso, nestas regiões, tomando, por exemplo, o norte de Gaza, com os colegas da agricultura, nós estamos a construir cerca de 18 pequenas barragens, 18 reservatórios, que é para ver se esta precipitação que cai é armazenada e as pessoas podem usar para beber, para fazer pequena agricultura, mas também para abeberamento do gado, sabido que essas zonas norte, quer de Gaza, quer de Inhambane, são potenciais produtores de gado. Portanto, a situação tende a melhorar nesta altura. Com esta queda de chuvas dos primeiros 3 meses e nesta que esperamos para os próximos 3 meses, acreditamos que poderemos ter quantidade de água suficiente para nos conduzir até a próxima época chuvosa. Ok. E, portanto, eu sei que naquelas regiões tinha também a questão da abertura de furos. Sim, também avançou. Sim, também no quadro da resposta à seca foram abertos vários furos, os chamados furos multiuso, tanto furos profundos, mas para servirem não só para o consumo humano, mas também para o consumo do gado e para fazer também pequenas hortas. Ainda no quadro de construir resiliência para estas zonas, acabamos de negociar com um parceiro que não me convém citar o nome, negociamos com um parceiro a experimentação das técnicas de dessalinização, não da água do mar, mas da água dos furos. Porque um dos problemas que nós temos no norte de Gaza, no norte de Inhambane, no sul de Manica e no sul de Sofala, é que, para além dos furos serem profundos, eles têm um problema de qualidade da água, têm um elevado teor de sal. Então, com este parceiro, nós negociamos para o norte de Gaza, também como resultado desta seca que nós enfrentamos nos últimos 2 anos, financiamento para fazermos os furos, tirarmos esta água dos furos e, com apoio de painéis solares, fazermos o tratamento desta água e pô-la disponível para a população. É uma experiência que vamos fazer, os resultados depois irão ditar como nós expandimos para esta mancha que eu citei de Gaza, Inhambane, Sofala e Manica, que é crítica do ponto de vista de água subterrânea, que tem elevados teores de sal. Okay. Voltando à água de Maputo, apesar desta situação, a rede em si continua a ter muitas perdas de água. Portanto, fora ao comportamento das pessoas, que têm um comportamento, mas a nível técnico ainda temos muitas perdas de água. Mesmo esta pouca água que estamos mesmo a gerir, temos situações de perda. Aliás, no Jornal da Noite de hoje trouxemos uma reportagem de perda, de um exemplo de perda de água aqui na Matola. O que é que está a ser feito
para combater estas perdas? E o que elas representam em termos daquilo que está-se a perder, em termos de quantidade de água? Nos últimos anos nós temos estado a fazer substituições. Nós, o FIPAG, neste caso, investimento do FIPAG, temos estado a substituir rede. A rede é obsoleta, é bastante antiga, então lançamos nova rede em substituição desta rede antiga. Aqui já minimizamos algumas perdas. Mas diria que em alguns pontos é mesmo vandalização. Quer dizer que não chega água a uma determinada casa, a pessoa sai da sua casa e corta o tubo. A partir do momento em que ele corta o tubo, ele está a ferir o tubo. No dia que a água chega, é a partir daquele sítio que ela vai se perder. E enquanto não formos avisados, enquanto não nos disserem que há algum problema, porque nós não conseguimos, nós como Águas da Região de Bompudo, não conseguimos estar em todo o lado por onde passam os tubos. Enquanto não nos dizem nada, vai ser muito difícil repararmos estes tubos. Mas pronto, dizia que nós, o FIPAG, neste caso, está a fazer substituições da rede. Do nosso lado, criamos equipes, nós estamos divididos em áreas operacionais, temos 5 áreas operacionais, cada uma das áreas tem equipes para fazer a manutenção de rede, tem equipes para fazer a reparação dessas fugas. Nós trabalhamos em parceria com os secretários dos bairros, com os chefes de quarteirões e outras entidades que foram sendo criados à volta da água. Os nossos contactos, os contactos dos gestores que estão, gestores de zonas, estão espalhados de formas a que, havendo alguma fuga, nos seja comunicado. Nós temos uma linha verde, temos também um endereço eletrônico. E temos recebido bastante informação em relação a estas questões de fuga e temos tentado, na medida do possível, resolver. Mas é aquilo que eu dizia, algumas fugas não são provocadas, pode ser porque a tubagem é velha, mas algumas são provocadas mesmo pelos próprios consumidores ou os clientes, ou neste caso pela população. E é aqui onde também queríamos chamar a atenção. Neste momento que estamos em restrições, que há pouca água, por favor, comuniquem-nos. Havendo algum sítio que venha a perder água, por favor, usem os meios que já são conhecidos, mas aqui também poderia passar os números de telefone de linha verde que usamos, que é o 800 700 600, 820 700 600, 840 700 600. Estas são as linhas verdes que nós usamos. Temos também o endereço eletrônico que é teleatendimento@adem.co.mz. Este endereço eletrônico também pode ser usado para nos comunicar. Pode-se também comunicar aos chefes de quarteirões, porque os chefes de quarteirões são aqueles que, quando alguém quer uma nova ligação, vão lá pedir uma declaração. Então, podem ir ter com o chefe do quarteirão e dizer, olha, há uma fuga na minha rua, na minha casa ou em algum sítio. Ele, o chefe do quarteirão, há de saber como nos informar em relação a essas fugas. Mas as perdas representam o quê neste momento? Aqui há duas coisas. Uma coisa é fuga e outra coisa é perda. A perda, nós temos aquilo que é evitável. Perdas comerciais. Perdas comerciais pode ser falha de leitura de contador, porque a pessoa... Não, aquelas que faz... Agora, em termos de água que se perde, não tenho exatamente número específico, mas pode estar, vamos dizer, 10%, 15%, porque se a percentagem estivesse, falo de todo o sistema, se a percentagem estivesse acima disto, não ia ser possível nós andarmos na cidade. Então, não digo que este número seja pequeno, ok? Mas em termos de perdas físicas, nós reduzimos bastante nos últimos 2 anos com a substituição da rede. Vamos neste momento observar um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, numa altura em que os caros telespectadores poderão se juntar aqui à antena e poder participar, deixar ficar as vossas opiniões à volta desta situação. Até já.
Um país sem história é um país sem futuro. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto o bem e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Voltamos para a segunda parte do programa e os telespectadores já podem ligar e deixar ficar a vossa opinião. E tenho indicação de já ter um telespectador em linha, que é o Sr. Aquilo, nos liga da cidade da Matola. Sr. Aquilo já está a participar. Muito boa noite a STV, muito boa noite a todos os telespectadores. Sim, boa noite. Boa noite. Primeiro, saudar a intervenção da PIPAC em relação às restrições. Estou um pouco preocupado com a questão das unidades sanitárias, por exemplo, temos as unidades sanitárias Matola, não tem um sistema de reserva de água, é um problema. Então também queria saber mesmo até que ponto essa água da Germânia do Jardim Chicano poderá ser reaproveitada, né? Porque parece que é uma corrente que todo dia sempre está aí a escoar. E é só isso, muito obrigado. Mas eu registrar o meu nome, Aquino, não Aquino. Aquino. Sim, o senhor Aquino dizia que estava perguntando se pudesse aproveitar a água do... Da João Quissano, sim. Para poder, talvez, levar criaturas por aí nos parques de Caroás, por aí, exemplo. Sim. Ok. Obrigado, senhor Aquino. Não sei se temos mais outro telespectador em linha. Bem, os casos têm o número do nosso telefone em rodapé. É só ligar e deixar ficar a vossa opinião à volta desta crise que se sente na região de Maputo, que forçou, portanto, a empresa Águas da região de Maputo. Sim, tenho um telespectador que liga de anonimato, nos liga daqui da cidade de Maputo. Boa noite e já está a participar. Boa noite. Sim. Olá, a minha preocupação é o seguinte. Nós temos gestores e nós sabemos que temos barragens que precisamos de chuva. A CEPAG e a própria água da região de Maputo, qual é a planificação que eles têm? Será que como uma empresa, eles só dependem da água de chuva? Nunca esperaram que podemos estar em situações como essa, em que não há chuva? O que eles fazem? Eu acho que o Estado deve, de facto, entregar essas empresas a pessoas, empresários privados, nacionais, ou criem possibilidade que haja empresas também com um nível de competição com essas empresas. É a Água de Moçambique, é a ETM, são pessimíssimos serviços que eles fornecem aos seus clientes.
Não sei se os gestores dessas empresas, de facto, foram formados ou apenas compraram o currículos para andar aí a burlar o povo. Nós pagamos caro pelos serviços sem qualidade, eles recebem a base do nosso imposto, infelizmente aqui vem nos interter. Não faz sentido em que depois disto tudo, o que nós sabemos, a nossa região, em particular o nosso país, que não tem um plano B que essas empresas estejam a criar. Nós temos engenheiros para criar sinal assim. Então, a justificação desse senhor que aparece aí para mim não faz sentido. Temos algumas ruas inundadas, não é? Por tubos da CEPAG que estão a enjorar água. E neste caso não sai água. E no fim do dia trazem faturas exorbitantes. Nós temos que pagar sem sabermos qual é o consumo. E a cultura nossa desses senhores, como nos roubam, você tem que pagar e depois ir reclamar. Como é que eu vou pagar se for reclamar? E nós sabemos que basta pagar. Por mais que você reclama, não vai resolver nada. Então eu, para dizer que os senhores são péssimos gestores, são pessimíssimos serviços que eles fornecem, eu fico triste em dizer isso, mas é triste, é a realidade que nós temos. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Nossas linhas continuam abertas, caros telespectadores, convidados a deixar a vossa opinião à volta desta situação, também apontarem soluções que podem ser encontradas para, portanto, ajudar aqui, tanto possamos ter água por mais tempo. O senhor Ismael, que nos liga, penso que é de Maputo. Sim, eu ligo da cidade de Maputo. Sim, senhor Ismael, está a participar. Para dizer assim, primeiro quero congratular os colegas que estão aí no painel, não é? Sim. Eu sou técnico, não é? Por profissão, não é? E queria dizer o seguinte, não é? É preciso primariamente que a gente assuma que a nossa política da água, desde a zona sul até a zona norte, centro do país, é uma política falhada, não é? E se formos olhar, por exemplo, o nosso sistema de abastecimento de água, mais propriamente na zona sul, é um sistema obsoleto, não é? Sem contar com a quantidade, não é, de ligações clandestinas que existem a nível da cidade de Maputo e da zona da Matola, não é? Quero dizer, a experiência sul-africana assume, não é, necessariamente, não é, que nós temos que embarcar com um sistema de furos de água, não é? Que é para começarmos a abastecer as nossas zonas que têm carência de água. Se for olhar, por exemplo, aquilo que nós chamamos de o CEPAG, não é? Nos últimos anos, não é? Nós reabilitamos os sistemas de abastecimento de água, não construímos novos sistemas de água. Se for olhar o sistema da CATEM, olhar o sistema propriamente dito da zona do Machanchen, na zona da Matola, são reservatórios antigos e reservatórios do passado. Agora, não quero deixar, não é, de dizer, não é, que os meus colegas aí no painel têm boa capacidade de retórica, não é? Mas tudo isso não passa de uma sessão de marketing. O problema da água não pode ter um problema sério. Se for olhar, por exemplo, para a zona da cidade da Matola, não é? Existe mais probabilidade de abastecimento de água do sistema dos caminhões de cisterna do que necessariamente do sistema normal de abastecimento de água. Agora, eu queria que eles, quando fossem se aprofundar dos problemas de água, necessariamente da cidade de Maputo, fossem mais francos e abertos, não é, com aquilo que é o problema do cidadão. É mais fácil eu pagar 1.500 para receber um reservatório de água via caminhão cisterna do que necessariamente receber as faturas da abastecimento de água. Agora, já não quero alongar mais porque é um problema triste. Muito obrigado, Sr. Ismael, pela sua participação. Portanto, convidar cada vez mais telespectadores que possam ligar. Portanto, este é um problema de facto vai afetar a todos nós e, portanto, é preciso encontrar e também muitas dúvidas, provavelmente, por parte dos telespectadores, dos bairros afetados, e podem ligar e aproveitar aqui, tirar essas dúvidas com os técnicos aqui presentes. Tenho o senhor Gabriel Mufundice. O Mufundice já está a participar e boa noite. Muito boa noite, saúde ao painel. De manhã parece que eles estiveram na rádio, mas não responderam aquilo que eu
eu perguntei a ele. Eu gostaria de saber se o nosso governo já conversou com esses países onde vivem esses nossos ricos da rua em Moçambique. Porque eu estou a ver como nós estamos no plano de nós produzir, pode haver sabotagem para nós continuar a importar batata, importar cebola, para não produzir com sabotagem. Eu gostaria de saber se já o nosso governo já falou com o governo onde está esse risco da rua também. Muito boa noite. Muito obrigado pela sua colocação, como disse. As linhas continuam abertas, os telespectadores podem ligar e deixar ficar aqui a opinião à volta desta decisão, portanto, tomada pelo governo, digamos assim, através da Arasul, que é, portanto, restringir o fornecimento. Já tinha sido iniciado com a restrição de fornecimento para as empresas agrícolas, mas tenho mais um telespectador que nos liga da Matola. Já está a participar. Boa noite, senhor Paulino. Boa noite. Sim, senhor Paulino. Sim, eu sou moçambicano, nascido na província de Gaza. Essa gente aí não pode andar a atrapalhar aqui. O problema de água não é novo aqui. E não é surpresa para eles a falta de água. Eles já contavam desde há muito tempo, mas entretanto não fizeram nada. Como é que eles hoje apresentam essas questões todas, enrolar o povo? Mas, entretanto, as nossas ruas estão intransitadas por causa de água que escapa da canalização da própria CIPAG. Por quê? Porque quando a gente chama para poder resolver o problema, ou ele não vem, quando vem, terem refresco. Essas linhas verdes que eles dizem que têm, são números que você não vai ser atendido se por acaso chamar. Portanto, arranjem forma de abastecer a água e aproveitem essa água que está a escapar pelas ruas para a gente beber. Deixem dessa filosofia, as grabices. Ok. É tudo, senhor Paulino? Penso que é tudo. Sim. Portanto, dizia antes que, tanto esta medida é complementar, tendo em conta que em dezembro do ano passado a Arasul, portanto, reduziu, ou seja, cortou ou restringiu o fornecimento de água para os grandes projetos agrícolas que estão ao longo do rio Umbeluze, devido a este problema da falta de água. Tenho mais um telespectador que nos liga da Matola. Esse é o Dionildo, se não estou em erro. Dionísio, sim. Senhor Dionísio, boa noite, já está a participar. Sim, é o seguinte. Os telespectadores que estão a ligar nesse exato momento estão a falar coisas sérias. Aqui na minha zona, já há 1 ano e 6 meses, se a memória não me trai, está a escapar água. Até agora que estamos a falar juntos, está a escapar água. Há tubos gerais que estão a deixar escapar água 24 sobre 24 horas. Isto é, pode anotar aí, quarteirão 35, Zona Verde, ao pé da rua da escola secundária da Zona Verde. Ele conhece muito bem. As ruas aqui, todas elas estão cheias de água da CIPAG. Faz favor, vem nos salvar. Essa zona já é uma zona inundada. Mesmo não sendo essa água, já temos problemas, porque é uma zona verde, já conhece muita gente, já conhece muito bem que é uma zona inundada. Já imagina com tubos, deixando 24 por 24 horas águas. Por favor, já tentamos ligar para esses números que esse senhor deixou aí, não nos atende. Quando vem aqui, vem passar a classe. Vamos de ver amanhã, hoje já é tarde. Já ver essa resposta do meu pai. Hoje já é tarde, não podemos resolver. Só podemos resolver até 1 ano e 6 meses.
1 ano e 6 meses. Até agora estamos a falar, água está a escapar. Por favor, gostaríamos que amanhã viesse resolver. E outra coisa, no interior dos quintais, tem tubos lá, não estão a ser, por favor, sintam-nos chorar. Aqui a água está a escapar, enquanto há problemas de água. Por favor, amanhã mesmo, pode entrar em contato por este número aqui, eu vou já mostrar todos os sítios que as águas estão a sair. Pessoas aqui vêm da CEPAG e não resolvem nada, por favor mesmo, por favor. Obrigado. No sistema não é possível termos o seu número? 84. Depois a produção, penso que fala consigo depois para ficar com o seu número. Já está a ficar sem crédito. Sim, obrigado. 84 777 1711. Ok, muito obrigado. Sim, penso que a produção já deve estar a falar consigo, já ficou com o número, portanto depois vai disponibilizar aqui para as águas da região de Maputo poderem, portanto, intervir e ver se conseguem resolver esta situação. Bem, continuamos, portanto, à espera de mais telespectadores que possam ligar e deixarem ficar algumas soluções que podem ajudar, portanto, na solução deste problema. Dizia antes que, de fato, tivemos um problema, tivemos já as restrições para a irrigação dos campos de produção agrícola, por conta, portanto, desta situação, porque a prioridade é para o consumo humano, mas mesmo assim a chuva não cai como deve ser. Portanto, temos mais um telespectador, que vai ser o nosso último telespectador. Senhor Isambra, boa noite. Boa noite. Sim, e já está a participar. É o seguinte, eu só queria dizer ao senhor Jair, e eles estão um pouco equivocados, quando dizem que eles conhecem os sítios de quarteirão, sabem dizer onde é que as águas saem, de qualquer maneira. Eles não sabem, ou se sabem, não querem ir lá. Nós temos o caso de Juba. Juba não tem água há quase 2 anos, mas estão ali tubos rotos. Toda a gente sabe, passa por ali, quando se vai para ali, é uma enchente de pessoas com bidões de água, em todos os sítios está tudo cortado. Se eles forem ver amanhã, há de ver pessoas ali aglomeradas, tubos cortados. E pronto, os senhores estão aí a dizer que não, eles conhecem, têm um mapeamento de tudo, afinal de contas não têm. Então, eles que entram em contato. Infelizmente perdemos o contacto com o senhor Isambra, que, portanto, deveria, se puder ligar, poderá ligar e deixar o seu contacto, se calhar, com a nossa produção, que poderemos depois fornecer aqui para a água da região de Maputo, que podem já amanhã tentarem ver se conseguem resolver estes problemas. Portanto, algum comentário? Portanto, penso que aqui a grande preocupação das pessoas é que, de fato, continua a haver perdas na rede, portanto, a fuga de água para ser um problema sério aqui na cidade, nos arredores da cidade de Maputo e Matola. Agradecer a todos os telespectadores que ligaram, que apresentaram as suas preocupações. De facto, a maior parte deles falam de fugas, falam de água que está sendo perdida. E eu dizia aqui que temos que usar a água de forma racional. Dizia também que nós temos os chefes de quarteirões que nos têm dado feedback. Em relação às zonas que foram aqui enumeradas, pronto, ficou o registro, nós vamos tentar entrar em contacto. Há um que deixou o seu contacto, vamos telefonar mesmo para este, que é para nos indicar, porque é um bocado difícil alguns sítios, algumas ruas por onde passam os tubos, nós não os conhecemos, e temos algumas dificuldades. Alguém diz, é em Juba, por exemplo, ele diz que é em Juba e não especificou o ponto, então aí é um bocado complicado. Mas vamos, na medida do possível, tentar chegar a todos os pontos, porque nesta altura de crise, nesta altura de restrições, toda a água vai ser útil. A recuperação desta água que está sendo perdida vai nos beneficiar. Mas tentando
responder vamos dizer, a cada um dos que foram nos apresentando. O primeiro telespectador que ligou queria saber se pode-se reaproveitar a água da drenagem, aquela da Avenida João Quixissano. Sim, de princípio sim. Neste momento sei que há estudos que estão sendo feitos, porque em parte precisa de algum tratamento. Há uma estação de tratamento naquelas machambas ali do Conselho Municipal. O Conselho Municipal está conosco nesta batalha de reaproveitamento da água, de racionalização da água. Vamos entrar em contato para ver como é que poderemos capitalizar, como é que poderemos fazer. Sim, esta água pode ser usada para a agricultura, esta água pode ser usada para lavagem de viaturas. Um telespectador que, pronto, anonimato, e acho que é de Maputo, ele dizia que o FIPAG, que o Estado está à espera da chuva. Sim, neste momento, para fazer a reposição das reservas, nós estamos dependentes da chuva. Enquanto a chuva não vem, nós mapeamos, eu fui enumerando uma série de questões que estão sendo feitas para ainda aproveitar algumas águas, não é, que pode, neste caso, águas subterrâneas, para dizer que há algum trabalho que está sendo feito. Que nós já sabíamos, colocou a questão de planificação, quer dizer, que no seu entender é um problema de planificação, que não se planificou a tempo esta questão. Será isso? Sim. Bom, para quem conhece, eu estou a trabalhar nas águas da região de Maputo há 28 anos. Eu, quando entrei na empresa, ela tinha uma única estação de tratamento que, na altura, tratava 3.000 metros cúbicos por hora. Estou a falar dos anos 88. Nos anos 90, nessa altura, construiu-se uma outra estação, que é a estação número 2 neste momento, em que se duplicou a capacidade. Em 2011, construiu-se uma estação, que é a terceira estação, foi inaugurada agora em 2011, com capacidade de 4.000. A soma, neste momento, são 10.000 metros cúbicos. Para dizer que são estes planos que estão sendo feitos. Não se pensou naquele ano que vamos começar a construir e terminar a construção. São coisas que estão sendo feitas. Agora, também, há uma estação que vai ser construída, ainda não iniciou exatamente a obra, mas o projeto todo já foi feito, aquela fase toda do projeto já foi feita. Vai-se construir uma nova estação em Curumana, na Muamba. A tubagem para trazer água para Maputo já existe. Há um centro distribuidor novo que está no âmbito dessa expansão, já foi inaugurado e que está neste momento a usar água subterrânea, mas o futuro desse centro distribuidor e outros que vão ser construídos são para receber a água que vem da Curumana. Então, para dizer que existe algum plano, mas o meu colega de painel dizia, enquanto não se vê, não é? É difícil as pessoas acreditar que há alguma coisa que está sendo feita. Mas também falou o colega do painel de 20 barragens, acredito que é ao longo do país todo, há 20 barragens que estão neste momento numa fase de busca ou de empreiteiros ou de financiamentos, para dizer que há sim planos que estão sendo feitos. Sim. Gostava de ouvir também a sua opinião à volta destas colocações dos telespectadores. Obrigado, agradecer as contribuições. A responder à preocupação do Sr. Gabriel Mufundice, basicamente em relação ao estágio de cooperação com os países, sendo nós um país de jusante que depende do que acontece com os nossos países vizinhos. No caso particular da discussão que estamos a ter focada no Umbeluce, é que nós temos um acordo com a Suazilândia. Foi esse acordo que nos permitiu construirmos a barragem dos Pequenos Libumbos, permitiu também à Suazilândia construir a barragem do Njolo. Temos estado com comunicações numa base diária, principalmente neste momento da época chuvosa, isto para termos a informação sobre o que é que está a cair
em termos de precipitação no lado da Suazilândia, e com base nisso podermos aferir e verificar o que é que eventualmente nós poderemos receber e verificar de fato se estamos a receber com base na equidade aquilo que vamos lá dizer é nosso de direito. No caso do Incomate Maputo, onde partilhamos com a Suazilândia e com a África do Sul, também temos o acordo de Incomate Maputo assinado em 2007. Temos um comitê técnico tripartido que reúne numa base 3 vezes por ano, de forma ordinária, mas, por exemplo, quando vemos este episódio de seca nas 2 épocas passadas, tivemos vários encontros. Com o Zimbábue, por exemplo, temos o acordo já assinado este ano com o PUM, para a bacia do Pungwe. Estamos numa fase acelerada de negociação dos acordos para as bacias do Buzi e Save, que partilhamos com o Zimbábue. No caso do Zambeze, que é uma bacia que partilhamos com 7 países, nós somos o 8º. Temos uma comissão da bacia do Zambeze que chama-se ZAMCOM, que por sinal Moçambique nestes últimos 12 meses, que terminam em fevereiro de 2007, está a presidir esta comissão. Então, para dizer que nós, como um país de Jusante, também estamos preocupados em ter sempre uma boa relação, comunicação, temos protocolos de troca de informação com todos os países de montanha, que é para permitir saber o que é que está a acontecer ao nível da bacia e podermos nos organizar, quer para eventos de seca, como para eventos de cheia. Portanto, aqueles volumes de escoamento são acordados entre os países vizinhos. Sim. Tendo em conta principalmente aqueles países que têm barragens nas suas bacias. O princípio é que nós olhamos para a bacia hidrográfica e dissemos no estado natural da bacia hidrográfica o que é o caudal ecológico. Tem que se reservar o caudal ecológico, considerando que é este caudal que vai ao mar e alimenta todos os ecossistemas marinhos. Depois, ainda no regime natural, o que é que corre para Moçambique, no caso de Moçambique, e o que é que corre para a Suazilândia, no caso da Suazilândia, tomando o exemplo da bacia do Umbigo. Portanto, a negociação dos acordos é feita com base nestes termos. E a partir deste balanceamento, nós concordamos que tipo de infraestruturas devem ser desenvolvidas, quer a montante, quer a jusante. Indo buscar, por exemplo, o exemplo do caso do Pungwe, as barragens de Nhacangara é uma barragem que está estabelecida no acordo que nós assinamos com o Zimbábue. Portanto, já no acordo está previsto que Moçambique tem esta prerrogativa de desenvolver uma infraestrutura ao longo do curso do Rio Pungwe, que é para abastecer Dondo e a cidade de Beira. Okay. Há mais um pormenor. Nós normalmente nas zonas rurais, basicamente havia, quando se construíam casas, sempre cada família tinha um sistema de aproveitamento da água da chuva. Aqui nas zonas urbanas praticamente abandonou-se tem estado a se educar as comunidades no sentido de reaproveitar esse conhecimento para poder usar a água da chuva. Está a chover, apesar de que não chove com a regularidade que é desejável para, portanto, encher as barragens, mas os reservatórios domésticos é possível ter água suficiente para isso. Há esta reeducação das comunidades para, portanto, retomar estas práticas. Este episódio de seca que depois levou-nos para esta situação em que ficamos com volumes baixos na albufeira dos pequenos libombos e passamos para estas medidas de restrição, reforçar que as pessoas não vão ficar sem água, mas vão receber águas em dias alternados, o que é diferente de ficar uma semana sem ter água. De fato, levanta este elemento de reaproveitamento da água das chuvas, que é uma abordagem que durante muito tempo esteve muito focalizada para as zonas rurais, mas a prática está a mostrar que mesmo para as zonas urbanas nós temos que recuperar esta consciência de utilização da água da chuva. Em algumas casas aqui na cidade de Maputo nós notamos que até tem caleiras, tem as telhas, depois tem as caleiras, mas depois não há um reaproveitamento. É só para, digamos, suavizar a queda da água e depois a água perde-se. Portanto, acreditamos que este episódio vai nos conduzir também à consciência da necessidade de maximizar
toda e qualquer água que cai. Voltar um bocadinho para a questão que alguns telespectadores insistiram, penso que um dos telespectadores que falou anonimato, a questão de dependência da água da chuva. Há aquilo que nós chamamos de ciclo hidrológico. E aqui no ciclo hidrológico, a chuva é um elemento importante. Nós temos que ter precipitação, não temos outra forma de gerar água que não seja através da precipitação. A precipitação vai transformar-se em escoamento, água superficial que vai para os reservatórios, onde temos reservatórios. Onde não temos os reservatórios e os solos permitem, em termos de permeabilidade, esta água vai infiltrar e depois podemos captar em termos de furos ou de poços. Portanto, a questão da chuva é importante, é um elemento importante, mas temos, obviamente, que desenvolver capacidade de conservar toda a quantidade de água que cai no espaço que está sobre nossa responsabilidade. Eu queria só fazer este ponto. Fica a impressão de que estamos à espera da chuva, mas é que efetivamente precisamos que haja precipitação. Quer para a água superficial, quer para a água subterrânea, precisamos que haja precipitação. Quer dizer, não há outra forma de se fabricar água que não seja a chuva. Só que uma vez tendo chovido e a água vai para os rios, vai para as barragens, parece que a água já lá estava. Não, esta é a água da chuva. Então, estamos dependentes da água da chuva, sim. Como disse, e muito bem, tanto a água esta que está no rio, como aquela que nós furamos para ir buscar, é da chuva. Tendo em conta, mesmo como uma última questão, e mesmo para provocação, tendo em conta esta questão fala-se hoje de mudanças climáticas e eventos climáticos extremos, como é o caso da seca que verificamos nos últimos 2 anos. Há países que já começam até a projetar o uso da água do mar, dessalinizar a água do mar para o uso consumo. Moçambique não está a projetar isto, tendo em conta estes eventos extremos, tendo em conta esta situação em que no futuro pode até termos situações de seca muito prolongada por vários anos e isto nos cria problemas. Bom, a dessalinização é uma opção, não está descartada. Se recordar, nós referimos aqui durante a conversa que para o norte de Gaza estamos a olhar para esta abordagem como uma solução para abastecer as comunidades que estão lá, captar água do furo, que tem elevado teor de sal, dessalinizar e fornecer. Para as grandes cidades, a dessalinização tem um elemento, é o consumo de energia. Portanto, consome elevadas quantidades de energia. Então, temos que fazer uma conjugação de esforços, quantidade de água que nós precisamos para uma cidade como Maputo, quantidade de energia que é necessária. E há um segundo elemento que temos que agregar aqui, é o que é que nós fazemos com o rejeito. Porque depois de nós dessalinizarmos, nós vamos ter um produto que é sal, que é bastante agressivo. Temos que ter uma abordagem sobre como tratamos este produto. Portanto, esses elementos todos têm de ser considerados quando a escala da dessalinização é para uma cidade como Maputo, Beira e Nacala. Mas não é uma opção que está fora, porque na região rural, tanto no norte de Gaza, nós já vamos começar a fazer este exercício, mas para comunidades pequenas, onde o impacto do ponto de vista do consumo de energia e do ponto de vista de danos ambientais provocados pelo rejeito pode ser mitigado. Sim. Últimas considerações, mesmo já estamos no fim do programa. Sim, seria reiterar de facto o uso racional, mas aqui há um aspecto que nos saltou quando eu dizia que deveríamos olhar um pouco da onde é que estamos a vir. Há uma atividade que está a acontecer na bacia do Umbeluze entre a barragem dos Pequenos Libombos e a estação de tratamento, que é a extração de inertes. Areia para a construção. Estão a retirar a areia, provocando escavações. Estas escavações são armazenamentos da água. Ela deixa de fluir, deixa de correr para a estação
tem que preencher estes buracos. Esta atividade está interdita já há algum tempo, mas continua. Uns de forma clandestina, outros são empresas que, apesar de terem sido já informados, continuam a fazer extração. Isto poderá criar algum transtorno, porque a barragem, ao reduzir a sua descarga e ainda havendo estas atividades, a água não vai chegar à estação. O plano que nós desenhamos de um dia sim, um dia não. Se não chegar a água, poderá agravar-se. Então, este é um dos apelos que nós queríamos deixar aqui, interditar, parar essa atividade da extração de inertes. As outras são aquelas que eu fui dizendo ao longo deste programa, que é o uso racional da água, usarmos estritamente água potável para fins humanos. Okay. Muito obrigado. Não sei se tem mais algo a acrescentar. É só reforçar a questão da necessidade do uso racional da água, apelar à colaboração de todos. É um momento difícil, mas temos que todos colaborar, nós, os provedores de serviços, os consumidores, para que possamos maximizar, tirar o máximo proveito da pouca água que nós temos. Todo o esforço que está sendo feito é de garantir, do ponto de vista da barragem dos Pequenos Libombos, é garantir que nós temos água até a próxima época chuvosa, na expectativa de que a próxima época chuvosa vai ser melhor ainda que a presente. Portanto, reiterar a necessidade... E pode não ser. É a natureza. É a natureza. É a natureza. Portanto, é a natureza e vamos ter que conviver com a situação. Lembrando que há que fazer também a exploração da água subterrânea, que é uma fonte bastante resiliente para eventos de seca como este que nós estamos a viver. Muito obrigado por terem estado aqui e agradecer também aos caros telespectadores por este momento. E nós voltamos na próxima terça-feira com mais um tema para análise aqui no programa Linha Aberta. Boa noite.